Alta taxa de juros não faz bem para ninguém. E a Selic aqui no Brasil tá nas alturas, né? A gente está em 15%. E a gente tem mais uma reunião agora do Copom, que é quem define essa taxa de juros, se ela vai subir ou se vai descer. Com a alta da Selic, há algumas oportunidades de investimento que são bem relevantes, que a gente tem que ficar ligado. Então, por isso, eu trouxe aqui 4 fundos imobiliários que eu entendo que são ótimas oportunidades de investimento para você investir o seu dinheiro a partir de hoje. Porque em janeiro, quando a taxa começar a cair, eles vão se valorizar muito. Galera, só para te contextualizar aqui, a alta taxa Selic mostra algumas oportunidades de investimento que a gente pode ter que são muito relevantes. Afinal, o que é melhor para você? Deixar o seu dinheiro na renda fixa ou na renda variável? Para pensar, na renda fixa, eu tenho alta taxa de retorno, já que a taxa Selic está nas alturas, eu tenho previsibilidade nos meus rendimentos e eu tenho segurança. Já na renda variável, eu tenho os mesmos rendimentos da renda fixa, já que a taxa de juro está lá para cima, eu não tenho segurança, já que a renda é variável, e eu nem tenho previsibilidade. Então é muito comum os grandes investidores, até os investidores pequenos, pegarem o seu dinheiro quando a taxa de juro está alta e migrar os seus investimentos da renda variável para a renda fixa, principalmente por causa da segurança. Quando a taxa Selic começar a baixar, é comum que o oposto aconteça, que os investidores peguem o seu dinheiro da renda fixa e migrem de novo para a renda variável, buscando principalmente mais retorno dos seus investimentos. Com isso, a gente começa a entender que há alguns investimentos que se tornam grandes oportunidades, principalmente fundos imobiliários e ainda mais os fundos imobiliários de tijolo, que realmente tem lá o seu galpão físico, o seu shopping, a sua laje corporativa, e os investidores gostam bastante desse tipo de ativo porque ele tem grande previsibilidade. Ao final, a grande maioria dos fundos pagam todos os meses religiosamente. Normalmente eles pagam altas taxas de dividendo, o que é muito relevante para qualquer investidor. E tem também uma certa segurança, afinal o galpão ali é físico, né, normalmente. Então não é uma recomendação de investimento, mas eu trouxe aqui 4 fundos imobiliários que são muito relevantes, que podem ser que estejam numa grande oportunidade para você investir o seu dinheiro a partir de agora, já que quando a taxa realmente começar a cair, esses fundos vão nas alturas. Antes de eu te mostrar aqui, não se esquece de conferir se você está inscrito no canal para acompanhar essa jornada de investimento e de deixar o seu like. Eu te garanto que esse vídeo vai te agregar. Galera, antes de eu começar de fato, deixa eu te explicar só mais uma coisa. Quando a gente vai escolher um fundo imobiliário, nós precisamos ficar muito atentos aos indicadores que a gente está acostumado, mas quando a gente fala de fundo de tijolo, a gente precisa ficar muito atento na sua vacância. Porque imagina só, você tem uma casa de aluguel, você tem as suas contas a pagar, seja IPTU, seja os impostos, só que se você não tem inquilinos lá dentro, ou seus inquilinos não estão pagando, aí você tem um problema muito grande, porque você ainda tem que pagar a sua conta de energia elétrica, sua conta de água, o seu IPTU. Então uma coisa que a gente tem que ficar muito esperto aqui é a vacância. Quão livre de inquilinos os nossos imóveis estão. Se é um imóvel que tem uma vacância muito alta, isso é ruim. Óbvio que eu não ia trazer aqui um fundo imobiliário que tivesse com uma vacância muito alta, né? Mas agora, sem mais delongas, vamos para o primeiro fundo imobiliário. Primeiro fundo imobiliário que eu tenho aqui para trazer para vocês é o HGLG, que é um fundo muito querido aqui das pessoas que investem nesse tipo de ativo. Ele é um fundo de galpão logístico. Cada cota, hoje, na data de gravação desse vídeo, está custando R$160 com 37 centavos. Então, com menos de R$200, você já consegue fazer parte desse fundo. Ele é um fundo de galpão logístico. O seu patrimônio líquido, ele é em 5,5 bilhões de reais. Ele paga todos os meses 8,2% de dividendo. Tá, eu sei, dividendo passado não significa que é dividendo futuro. Mas se a gente analisar, esse fundo ele sempre tem pagado todos os meses, certinho. Então, 8% de dividendo ainda assim é legal. Sua liquidez média diária é de 8 milhões de reais por dia. Só para te refrescar a mente, esse valor significa que as pessoas negociam mais ou menos 8 milhões de reais em cotas todos os dias. Então, se em algum momento você quiser se desfazer desse fundo, você vai conseguir. Sua taxa de administração é de 0,6%, o que é muito bom, é uma taxa baixa, já que hoje em dia a gente consegue ver fundos aí que cobram 2%, 1,5%, 0,6% é legal. E por fim, uma coisa muito relevante que a gente tem que analisar é o quão caro esse fundo tá. Hoje, na data de gravação desse vídeo, você ainda consegue comprar ele com 1% de desconto, que é o indicador que a gente consegue ver aí, o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. 0,99 significa que você ainda pode comprar ele com 1% de desconto. Com certeza, esse é um dos fundos que vai para 1,2, 1,3 de PVP depois que a taxa Selic subir. Então
Então é um fundo para ficar de olho, com certeza. Esse fundo ele tá majoritariamente aqui no estado de São Paulo, o que é muito bom, já que São Paulo é o centro do Brasil. Então a gente pode ver que ele tem 17 imóveis aqui em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio, 2 em Pernambuco, 1 em Goiás e 1 em Santa Catarina. Se você somar isso, você vai ver que tem 28 ativos. E os ativos, né, a maioria dos ativos estão aqui. A gente pode ver alguns ativos, inclusive que são referência, por exemplo, a HGLG de Louveira, que fica bem pertinho da Bandeirantes, que também fica bem pertinho de São Paulo. A gente pode ver o CLE também, se você tá andando ali na Bandeirantes indo para São Paulo, você vai ver esse galpão. E uma coisa muito importante que eu já falei para você aqui é a sua vacância. Sua vacância hoje tá em 2,8%, o que é super compreensível pela quantidade de fundos, então não é uma coisa que você tem que se preocupar. O próximo fundo imobiliário que eu vou te mostrar aqui é o fundo XP Malls. É um fundo de shopping gerenciado pela XP. Cada cota dele hoje tá valendo R$ 107,45. Como eu já disse, ele é um fundo de shopping. O seu patrimônio líquido é de 6,4 bilhões de reais. Ele paga mensalmente também uma taxa de 10,32% de dividendo ao ano. Sua liquidez média diária é de 14,6 milhões de reais. É até mais fácil de você negociar esse ativo comparado com o primeiro que eu mostrei aqui. Sua taxa de administração é um pouquinho maior, mas ainda está abaixo de 1, o que ainda assim é bom. Ali uma taxa de administração de 1,2% ali é o máximo que eu acho legal. 0,95 então tá dentro do que a gente espera. E o seu PVP também é 0,99 na data de gravação desse vídeo. Então, se você for comprar esse ativo, ainda tá com desconto. A maior parte dos ativos desse fundo tá aqui também no estado de São Paulo, então são 13 aqui no estado de São Paulo, 6 no Rio de Janeiro, 2 em Minas, 2 na Bahia, 2 no Paraná, são ao todo 27 ativos. E dos ativos que ele tem, a gente pode ver aí que tem grandes shoppings, por exemplo, muito famosos aqui em São Paulo, por exemplo, é o Catarina Fashion Outlet, tem, por exemplo, o Shopping Cidade de São Paulo, o Shopping Cidade Jardim, que é um shopping muito chique aqui em São Paulo, Shopping Jardins, enfim, grandes shoppings aqui no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, são desse fundo, são administrados por esse fundo. E a sua vacância é de 4%. Uma vacância dessa também não é preocupante, principalmente porque se a gente for olhar imóvel a imóvel, a gente vai ver que dentro do shopping tem aquelas lojas que ficam um tempo sem ser alugadas. Mas ainda assim, 4% de vacância não é um problema. É legal de você ver assim os fundos de shopping, porque às vezes você frequenta, né? Por exemplo, eu já tive no Campinas Shopping, já tive no Tietê Plaza, já tive no Jundiaí Shopping, enfim, fundo de shopping é legal por causa disso. Aí você pode estar lá com a tua família andando, aí você vai nesse shopping e você começa a notar, né, se tem muita vacância ou não, você vê as lojas, enfim, é muito legal também. O terceiro fundo que eu vou mostrar aqui para vocês é o HGRU, que também é um fundo muito queridinho aqui das pessoas que investem nesse tipo de ativo aqui no Brasil. Cada cota dele tá custando R$ 126,62. Esse fundo é um fundo muito relevante, assim, muito especial. Ele é um fundo de galpão logístico, o seu patrimônio líquido é de 3 bilhões de reais, ele paga 10% de dividendo. Ó, vou abrir um parênteses aqui, não adianta você pegar um fundo de papel e querer comparar com um fundo de tijolo. Fundo de papel ele vai pagar mais, principalmente porque ele não tem o imóvel físico ali, ele não tem IPTU para pagar, por exemplo. E normalmente ele é a respeito de dívidas, né? Já o fundo de tijolo, ele tem o imóvel físico, ele é muito mais seguro. Então 10% já é um bom número, tá? Ah, mas eu gosto de fundo de papel porque paga mais. É, mas ele tem mais risco. Para quebrar é mais fácil. Principalmente os fundos de dívida, eles podem ter calote. Então tem que ficar esperto, fechou? Sua liquidez média diária é de 4 milhões de reais por dia. Sua taxa de administração é baixa também, 0,62, dá para levar tranquilo. A taxa de administração, galera, é aquela taxa que a pessoa vai para realmente cuidar do fundo. Ah, que inquilino que vai estar aqui, que inquilino que não pode estar. É mais ou menos assim, a pessoa que cobra o inquilino de pagar certinho, que gerencia os contratos. 0,62 tá tranquilo também. Esse fundo também tá com 1% de desconto, tá abaixo ali do preço justo dele, então é uma oportunidade. E olha que incrível, ele tem 102 ativos, mais de 100 ativos. Óbvio, a grande maioria está aqui no estado de São Paulo também, mas como ele tem muitos ativos, eles estão bem distribuídos ali no mapa do Brasil, né? Por exemplo, tem 15 no Paraná, 12 em Minas Gerais, tem no Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro, na Bahia, Santa Catarina, na região norte ali, que normalmente não tem muita coisa, tem, na região nordeste também tem, o que é muito legal. Grande parte dos seus inquilinos está composto ali principalmente em Pernambucanas, em Sans Club,
Clube, numa rede de escolas que chama Escolas Pop, na rede Açaí de hipermercado, tem até um shopping, né, que é um conglomerado de lojas ali na Dutra, que é o Dutra 107, numa rede de faculdade, né, que é a UNA. Não dava para colocar aqui porque são muitos ativos, mas esse fundo ele é muito importante. Ó, até voltei aqui para você ver, pô, tem 58 ativos só aqui em São Paulo. E o mais incrível disso é que a sua vacância é de 0,8%, ou seja, ele quase não tem vacância. Esse é um fundo queridinho da galera, é um baita fundo de investimento imobiliário. Galera, vamos então pro último fundo imobiliário aqui, mas não menos importante. Na verdade, ele é o meu favorito, é o que eu mais gosto, que é o fundo GGRC11. Esse fundo é um fundo de base 10. Hoje, na data de gravação desse vídeo, está custando R$ 9,97. Ele também é um fundo de galpão logístico, seu patrimônio é de 2,4 bilhões de reais. Ele paga mais do que os outros, né? Você pode ver aí que ele paga 12% de dividendo, é quase 1% ali ao mês, o que é muito legal, por ser um fundo de base 10 e de tijolo. Sua liquidez média diária é de 9,6 milhões de reais por dia. Tá, os fundos de base 10 normalmente eles têm essa vantagem de ter mais liquidez por ser muito fácil de você comprar, né? Menos de R$ 10 você compra um fundo desse. Sua taxa de administração é um pouquinho mais alta, 1,1% é um pouquinho mais alta, mas ainda assim tá tranquilaço você poder comprar esse fundo nessa taxa, ainda mais pelo que ele te oferece. O seu PVP é o mais baixo dessa lista, inclusive, ó, de 0,88. Isso significa que se você comprar ele hoje, você ainda tá comprando a 12% de lucro. Se você comprar ele hoje, você ainda tá comprando ele com 12% de desconto, o que acaba valendo muito a pena. Esse fundo tem 42 ativos, a grande parte também tá aqui em São Paulo, mas ele também tem em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, e os seus ativos são esses, ó. Dos 42 ativos, você pode ver ali que ele tem parceria com a Ambev, tem parceria com a Hering, tem vários centros de distribuição, né? Por exemplo, o centro de distribuição de Extrema, de Contagem, de Cotia. Galera, e o mais interessante desse fundo é que dos 42 ativos, todos estão lotados. Ele não tem vacância, a vacância é 0. Isso que torna esse fundo o mais queridinho de todos para mim. Inclusive eu tenho em carteira, acho que todos desses fundos que eu falei aqui eu tenho em carteira. Se você quiser ver a carteira, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal, vou deixar o link aqui no card. Mas esse é o principal fundo aí que eu sigo comprando, feliz da vida, principalmente porque ele é base 10 e porque ele tá descontado. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não se esquece que nada disso aqui é uma recomendação, mas que talvez você deva estudar esses fundos, porque pode ser que você tenha aí uma imensa oportunidade na mão aí de comprar esses fundos, pagar barato e de ganhar, tanto com a valorização quanto com os dividendos que vem aí no futuro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui, conferir se você está inscrito e vamos esperar aí, a próxima reunião do Copom é agora e depois só em janeiro. Pode ter certeza, se a taxa Selic começar a cair, esses fundos vão nas alturas. Então é melhor comprar agora, que tá mais barato, do que comprar depois, né? Se quiser me acompanhar, também segue eu aí no Insta, eu vou deixar aqui embaixo. Se quiser me acompanhar em outras redes sociais, eu vou deixar o... Fechou? Então é isso, até a próxima.